Veri, a palavra é com você. Tá por aí? Vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Pronto. Uhum. Então, gente, boa noite. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo. Quem for chegando vai entrando. A Vitória vai apresentar a nossa convidada, mas eu queria antes falar para vocês dessa semana tá com uma programação super legal em relação à semana para comemorar o Dia dos Cuidados Paliativos, o Dia Mundial. Então, começa hoje com essa super aula que a gente vai ter e segue na sequência da semana amanhã com uma aula presencial, uma aula da Vivi, que é psicóloga, e vai dar uma aula falando sobre cuidados paliativos na população LGBTQIA+. Depois, na quarta-feira, a gente tem uma aula da Câmara Técnica com o Rodrigo e mais algumas pessoas da Câmara Técnica, entendendo cuidados paliativos na Rede DOR, como que a gente está. E a gente fecha na quinta-feira falando de cuidados paliativos na pediatria. Então tá uma programação bem legal. Vão ter alguns brindes nesse meio do caminho, depois no final a gente explica certinho como é que vai funcionar e a gente conta com a presença de vocês durante a semana toda. Obrigada. Pessoal, então no final a gente retoma esse assunto para quem tiver mais interesse. E por enquanto ficamos com a Carol aqui. A gente começa essa aula sobre as políticas internacionais em cuidados paliativos e a realidade brasileira, com a Carol, que é psicóloga e psicanalista, coordenadora pedagógica e membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Paliar, especialista em psicologia hospitalar pelo HC, da Faculdade de Medicina da USP, e em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar. É mestre em ciências pelo PROESA, da Faculdade de Enfermagem da USP, com o tema Educação nos Cuidados Paliativos, e atua em consultório particular. E, bom, Carol, agora a palavra é sua. Estamos por aqui, conduza como preferir e qualquer coisa nos acione. Tá Muito bom, muito obrigada pela sua obrigada. presença. Eu que agradeço. Já queria agradecer de pronto você e a Veridiana pelo convite, a Redditor também pelo convite. É um tema bastante desafiador, porque ele é bastante extenso, então tentei condensar para que a gente possa conversar um pouco dele. Você já me apresentou, então eu vou pular essa parte. Queria comentar com vocês por onde a gente vai passar hoje, nesse tempinho que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito atual de cuidados paliativos, porque isso também é uma mudança que a gente foi entendendo ao longo aí do tempo. Então, cada período a gente teve conceitos diferentes, mas eu quero trazer inicialmente o que a gente tem como atual. Eu vou falar muito rapidamente sobre a história mundial dos cuidados paliativos, e quando eu falo mundial, eu sempre vou incluir o Brasil nesse contexto. Vou falar muito rapidamente das políticas internacionais, mas quero me deter bastante, né, no percurso dessas políticas, considerando a América Latina, porque é um local onde a realidade é muito próxima do que a gente tem aqui no Brasil. E depois vou falar um pouquinho desse percurso das políticas aqui no Brasil, puxando rapidamente essa nova política nacional que a gente tem, e vou explicar um pouquinho o que é uma política pública. Todas as pessoas que estão aqui, elas são paliativistas ou a gente tem diversos membros de diversas equipes? Então, nessas reuniões, Carol, a gente tem, são reuniões abertas, né, e divulgadas pela internet, então tem pessoas de diversos contextos, diversos estados do Brasil, Tá ótimo, profissionais da saúde ou não, em diversos campos, tá? combinado. Então tá bom, então vamos lá. Então, quem tiver alguma dúvida, a gente vai conversar um pouquinho no final, mas se também quiser me interromper e fazer alguma pergunta que não ficar claro, pode me interromper, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, atualmente, a Associação Internacional de Hospice e de Cuidado Paliativo, junto com a Organização Mundial da Saúde, eles deram aí uma reestruturada no conceito de cuidado paliativo. Então, hoje, o que a gente vem entendendo como cuidado paliativo são cuidados holísticos, que são ativos. Eles são ofertados a pessoas de todas as idades. E é muito interessante porque vocês vão ter a última reunião científica de vocês falando da pediatria, para a gente
concretizar que é para todas as idades mesmo, e sempre relacionado a um sofrimento intenso que tem a ver com a saúde e que é proveniente de uma doença severa, especialmente aquelas que estão na fase final de vida. Então, o objetivo atual dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, e isso se estende para as famílias e para os cuidadores. E é muito interessante colocar a palavra cuidadores aqui, porque nem sempre os cuidadores são familiares. Às vezes a gente tem cuidadores formais que são contratados e que também vivem condições de sofrimento ao cuidar daquela pessoa. Diante disso, quando a gente vai pensando na história dos cuidados paliativos, a gente vai ver que é uma história que não é muito antiga, né? A Cicely Saunders, que é a grande referência que a gente tem quando a gente começa a pensar no conceito de cuidado paliativo, começou a delinear toda essa história lá em 1967. Na realidade, não com o conceito de cuidado paliativo que a gente conhece, mas com o conceito de hospice, quando ela funda o St. Christopher Hospice para cuidar de pessoas que tinham, basicamente, naquela época, muito mais relacionado a doenças oncológicas e que sofriam de dores, não só físicas, mas em todos os contextos. É ela que inaugura e que cunha o termo dor total, que depois a gente pode conversar um pouquinho. E a partir desse movimento que a Cicely foi fazendo no mundo, que a gente vem entendendo o cuidado paliativo da maneira que a gente entende hoje. Mas ela não para só lá em 1967 ou só com o St. Christopher, né? Em 2002, né, se a gente for pensar muito atual, ela inaugura uma nova associação, a Associação Saunders, que também promove pesquisas e formação de profissionais da saúde para ofertar cuidados hospice, como é conhecido na Europa, e cuidados paliativos no mundo. Quando a gente pensa nesse movimento que a Cicely vem fazendo, em 70, ela conhece a Kubler-Ross. Para quem não conhece a Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra que escreveu sobre a morte e o morrer, que é um livro super famoso e que também inaugura o cuidado paliativo nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que se dá esse encontro entre as duas, o cuidado paliativo chega nos Estados Unidos também com esse conceito de hospices, e eles são integrados ao sistema de saúde dos Estados Unidos naquela época que chamava Medicare. E aí, em 1970 ainda, o Winnipeg e Montreal, eles vão lançar o conceito de cuidado paliativo no Canadá. Então, também no Canadá, o cuidado paliativo vem associado a esse encontro da Cicely com a Kubler-Ross, e lá no Canadá, o primeiro hospital é inaugurado, que é o Royal Victoria Hospital. Quando a gente vai pensando nesse percurso, isso também vem acontecendo mais ou menos por esse período na América Latina, mas ele foi se dando de uma forma diferente em cada país e não tanto com esse conceito hospice. Ele vem se dando já com o conceito de cuidado paliativo sempre associado a pacientes oncológicos ou em controle de dor. Então, a gente vai ver que ele começa a ser inaugurado na Colômbia, no Brasil, na Argentina, no Chile, e sempre com um esforço para construir políticas e serviços. Quando lá nos Estados Unidos e na Europa a gente já vê um movimento de criação de hospitais ou de hospices, aqui no Brasil a gente ainda vai vendo um movimento, um esforço para tentar construir algum tipo de política e algum tipo de serviço. No Brasil, nesse período mais recente, a gente vai encontrar duas associações. Eu não sei se vocês tinham conhecimento disso, né? Inicialmente, a gente teve uma Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Ela foi inaugurada em 97 e encerrada em 2014. E aí, em 2005, a gente tem o que hoje a gente conhece como Associação Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP. Em determinado momento, elas funcionavam concomitantemente. E depois uma se encerrou para que a outra pudesse assumir aí tudo que a gente tem de conhecimento sobre como os serviços devem funcionar no nosso país. Mas o primeiro serviço de cuidado paliativo do Brasil foi através da doutora Miriam Martelletti, que era lá do HC de Porto Alegre, de 1983. Em 86, nasce o cuidado paliativo em Porto Alegre e na Santa Casa de São Paulo. Em 89, a gente vê o serviço do INCA, no Rio de Janeiro, aparecer, e do CEPOM, em Florianópolis. Em 1990, a PUC em Sorocaba e o HC de Botucatu. A gente tem como um dos grandes referenciais, aí, nomes referenciais do cuidado paliativo no Brasil, o Dr. Marco Túlio. E a gente tem o Dr. Marco Túlio como grande pioneiro de educação dos cuidados paliativos no Brasil. Ele promovia
bastante a importância da educação nos profissionais de saúde para fornecer cuidados paliativos de forma adequada. É essa pessoinha aí. Quando a gente vai pensar, então, nas políticas internacionais, a gente vai ver que foi em 1990 que a gente tem a primeira definição de cuidados paliativos pela Organização de Saúde, que foi atualizada em 2002. Quando a gente está pensando nesse cuidado paliativo de 1990 e de 2002, a gente vai encontrar, junto, né, associado à Organização Mundial da Saúde, a Associação Internacional de Hospice e Cuidados Paliativos, que ela vai estender essa definição da OMS para ser mais globalmente apropriada, pensando que quando a gente pensa em cuidados paliativos mundiais, a gente está pensando num mundo bastante amplo e com realidades muito diferentes e que atingem populações diferentes. Então, a IAPC, ela vai ampliar essa noção globalmente aí de cuidado paliativo e vai incluir muitas recomendações para os governos. Por isso que hoje em dia a gente fala das políticas internacionais, porque são desses movimentos que a gente vai ver políticas surgindo. Ou seja, a questão de como que a gente controla a dor, de como a gente controla outros sintomas, e especialmente ela adaptada a cada realidade. Por isso que hoje em dia, quando a gente discute cuidado paliativo, a gente não está discutindo cuidado paliativo num aspecto dentro de uma área hospitalar, mas sim como um direito humano. Quando a gente pensa em política pública, elas surgem por conta disso, porque são ações, né, que tentam garantir os direitos das pessoas, ou através de programas ou dessas outras ações que vão garantir o que não está em lei, que possa se tornar uma política que garanta um direito para aquela população. E através desses pequenos movimentos que a gente está vendo aqui, a gente foi garantindo alguns direitos para a população, de um cuidado adequado. Hoje, o cuidado paliativo fica muito mais estendido que num contexto hospitalar ou de hospice, mas é um cuidado que é fornecido em rede, então a gente vai pensar em ambulatórios, em atenção domiciliar, mas também para outros lugares que não relacionados à questão de dispositivos de saúde, mas a gente pode pensar em populações vulneráveis, a gente pode pensar em cuidados paliativos em situações de desastres e emergências, população privada de liberdade, população que vive em zona livre. Então, hoje a gente vê que, através das políticas internacionais e das nossas políticas nacionais, o cuidado paliativo pode ser estendido aí para uma gama de pessoas garantindo muitos direitos e um cuidado mais adequado. E aí, quando a gente vai pensar, né, nessa ampliação do conceito de cuidado paliativo, a Comissão Lancet também vai incluir cuidados paliativos e alívio da dor como elementos essenciais da cobertura universal de saúde que haviam sido amplamente ignorados quando a gente começou, né, a discutir o conceito de cuidado paliativo. E aí, ainda seguindo esse modelo, né, de como que a gente vai melhorando o que a gente oferta dentro do cuidado paliativo, a Organização Mundial de Saúde, então, traz um modelo de 4 componentes super importantes que precisavam estar incluídos para uma abordagem internacional de saúde pública para cuidado paliativo. Então, o primeiro desses componentes seria a disponibilidade de medicamentos essenciais, especialmente opioides. E isso é muito interessante porque lá atrás já se discutia isso, mas ainda assim, aqui na América Latina, especialmente no Brasil, essa questão é uma questão bastante discutida, a oferta de opioides para o tratamento da dor e do controle de sintomas dos pacientes. Um segundo componente seria a educação e o treinamento em princípios e habilidades essenciais de cuidados paliativos para profissionais da saúde. E aqui é uma área que eu acabo tendo mais envolvimento, e eu vou dizer que a gente ainda tem engatinhado bastante na nossa realidade aqui no Brasil, mas ainda assim ela é bastante diferenciada para cada região específica do nosso mundo mesmo, né? Cada um vai entendendo a educação de uma forma diferente, eu vou falar disso um pouquinho lá na frente. Um terceiro componente importante seria a necessidade das políticas nacionais de saúde e de planos estratégicos que incorporem cuidados paliativos e reservem recursos. Quando a gente pensa na nossa política pública nacional de cuidados paliativos, é isso que a gente está tentando incluir. E também a implementação de uma gama de serviços, né, que possam ofertar cuidados paliativos desse formato mais ampliado que a gente viu que o cuidado paliativo se tornou. E aí, quando a gente vai pensando nessas evoluções, de como a gente está hoje no cuidado paliativo a partir das políticas que têm sido inauguradas,
O mapeamento que foi realizado tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto pela Associação Internacional de Hóspices e Cuidado Paliativo, assim como outros dispositivos, o que que eles têm identificado, né? Que ainda existe bastante desigualdade e que as zonas rurais, elas têm menos acesso do que as zonas urbanas, tanto aqui no contexto de América Latina, quanto num contexto mundial. A prestação de cuidado paliativo na região europeia e na América do Norte é muito melhor do que outras regiões. Cerca de 80% dos países europeus têm uma boa proporção de serviços especializados de cuidado paliativo. Porque o que, que a gente vai ter a partir de todas essas políticas também é colocar o cuidado paliativo em níveis especializados, níveis gerais, níveis intermediários, e para cada um desses níveis existe uma formação e um treinamento específico. Quando a gente está falando de cuidados paliativos especializados, a gente está falando de cuidados paliativos que são ofertados para pacientes em sofrimento intenso e em condições bastante graves. São pacientes complexos que demandam um cuidado de uma equipe total de paliativistas. Quando a gente fala de cuidados paliativos gerais, a gente está falando de, por exemplo, numa enfermaria de diversas especialidades, eu ter pessoas que têm o conhecimento de cuidado paliativo e que têm o olhar para o paciente desse jeito, mas não necessariamente são treinados e especializados nisso. E a grande maioria dos países africanos e do Mediterrâneo Oriental nem chega a uma proporção de serviços de 100 mil habitantes, não chega a um serviço para 100 mil habitantes, né? Nem metade de um serviço quase. A Europa tem um grande aumento no número de serviços de cuidados paliativos, especialmente quando a gente pensa nos países da Áustria, da Irlanda, de Luxemburgo, da Bélgica e da Suécia. E aí, atualmente, no nosso mundo, a gente tem muitas organizações que são essas organizações que a gente chama de guarda-chuva, que são essas que vão brigar lá com os governos e que vão possibilitar que o cuidado paliativo continue sendo aprimorado. Elas vão apoiar o desenvolvimento regional e global, e são essas organizações guarda-chuvas que elas influenciam as publicações, as resoluções, as declarações que a gente tem, que marcam posições chaves, né, sobre discussões bioéticas, sobre a questão da eutanásia, sobre a questão do suicídio assistido, e até outras que são ainda mais gerais do cuidado paliativo, como o tratamento da dor e de outros que são extremamente importantes. Então, elas vão defender os cuidados paliativos tanto dentro da Organização Mundial da Saúde, como no Conselho da Europa, por exemplo, pedindo que existam muitas políticas e estratégias nacionais de saúde. Eu trouxe algumas para vocês, que é a IAPC, que foi inaugurada em 1988, e a IAPC, ela tem uma atuação bastante importante no que tange o contexto de educação e de especialização dos profissionais da saúde. Então, em 2012 ou 2013, se não me engano, a IAPC lançou um guia, que é um guia orientador, que ela vai definir 10 competências básicas para a formação do bom paliativista. É ela que vai dividir, né, a formação em nível geral, intermediário e especializado, e ela vai ditar 10 competências que precisam existir num paliativista para que ele tenha sido bem formado para atuar em cuidado paliativo. Tem um segundo guia, que é um braço desse primeiro guia que eles lançam, que a maioria acaba não indo para esse segundo, que a IAPC ditando para a gente o que um programa educativo de qualidade precisa ter no seu projeto político-pedagógico, como a gente chama aqui no Brasil, para que ele possa formar bons profissionais. Então, como eu, coordenadora pedagógica, construo um programa de qualidade para que eu dê condições adequadas para que esses paliativistas se formem de uma maneira apropriada. Esse segundo guia acaba ficando meio esquecido, as pessoas vão só nas competências. A IHPC, que eu tenho falado bastante para vocês, que foi inaugurada em 1995. A gente tem a Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos, que foi inaugurada em 2000. A Asia Pacific Hospice Palliative Care Network em 2001. A Associação Africana de Cuidados Paliativos em 2004. E a Aliança Mundial de Hóspices e Cuidados Paliativos em 2009. Então, a gente tem bastante associações aí pelo mundo. E aí, pensando nessas políticas internacionais,
Eu não quis ficar trazendo muito das resoluções, mas mais do que a maioria delas tem dito, mas existe uma que é um marco histórico e é por conta disso que a gente está aqui hoje, que no dia 23 de maio de 2014, na Assembleia Mundial de Saúde, a gente conseguiu aí a nossa primeira resolução para integrar os serviços de hóspice e cuidados paliativos em serviços nacionais de saúde. Essa resolução tem o número de 67.19. Vale super a pena olhar, é por conta disso que a gente está comemorando esses 10 anos aqui hoje. E o que, que a gente encontra nela, né? Essa garantia que os cuidados paliativos sejam incluídos em todos os orçamentos e políticas nacionais de saúde, bem como no currículo de profissionais de saúde. E ela vai destacar a necessidade de países garantirem a existência de uma oferta adequada de todos os medicamentos para cuidados paliativos para adultos e também para as crianças. E aí, quando a gente vai para a nossa realidade, aqui do contexto de América Latina, eu trouxe aqui, a partir do Atlas latino-americano, um pouquinho de como foi o surgimento de todos, né, nos principais países aqui que têm serviços de cuidados paliativos. Então, o primeiro serviço, né, o primeiro local onde despontou cuidados paliativos na América Latina foi no Brasil e na Colômbia. Basicamente, se a gente olhar, através de serviços que ofertavam tratamentos de dor e cuidados paliativos, e aquelas universidades que eu trouxe para vocês. E na Colômbia também, né, através de clínicas de dor e de cuidados paliativos. Logo depois a gente vai ter isso em 1982 aparecendo na Argentina, e interessante que lá vai aparecer através dos cuidados domiciliares, através de ligas argentinas de luta contra o câncer. Daí a gente tem um salto aí de alguns anos. Em 1988, a gente vê aparecer na República Dominicana, na Venezuela, em 89 no Peru e no México. Depois, lá em 95, a gente vai ter em Cuba, no Equador, no Paraguai. E só em 2002 a gente vê aparecer em El Salvador e em Honduras. Ainda assim, a gente vai ter também, deixa eu só sair daqui, em 1984 no Uruguai, em 90 na Costa Rica e no Chile, em 92 no Panamá, em 97 na Bolívia, depois em 98 na Guatemala, e em 2007 a gente vê um serviço de cuidado paliativo infantil aparecer em Nicarágua. Eu não sei o quanto de vocês tinham acesso ao quanto de países aqui na América Latina a gente tem a oferta de cuidado paliativo e como que isso foi se dando. A gente tem a tendência sempre a focar na construção do cuidado paliativo a partir da Europa e dos Estados Unidos, e a gente esquece, às vezes, de um pouquinho para a nossa realidade. Né? E eu acho muito interessante ver o quanto a América Latina tem se empenhado e o quanto que a gente caminha no desenvolvimento do cuidado paliativo, apesar de estar bastante distante do que seria o ideal. E aí, pensando em políticas, né, apenas 5 países atualmente possuem uma lei em cuidados paliativos. O Chile, por exemplo, ele tem uma lei que é bem explícita para pacientes com patologia oncológica, então nem é num sentido geral dos cuidados paliativos, mas muito direcionado para essa população. Então, a Colômbia foi um dos países que, em 2010, lançou essa lei que está aí, 1733, de 2014. A Costa Rica, em 98, lança a Lei 7.756, que vai trazer aí os benefícios para os responsáveis de pacientes em fase terminal. O Chile, em 2005, com a Lei 19.966, que vai ser incluído ali dentro dessa lei de garantias explícitas um capítulo específico para alívio de dor por câncer avançado e cuidados paliativos. O México, em 2009, ela reforma um artigo, que é o artigo 184 de uma lei geral de saúde deles, e adiciona um outro artigo, 166, que vai conter uma lei que é relacionada à matéria de cuidados paliativos. E o Peru, em 2018, com a Lei 30.846, que foi uma lei criada aí num Plano Nacional de Cuidados Paliativos, pensando nas enfermidades oncológicas e não oncológicas. E aí, quando a gente vai pensar na formação dos cuidados paliativos, e isso eu vou discutir depois aqui no aspecto do Brasil, quando a gente olha para os países, todos os países têm uma acreditação oficial para a medicina paliativa.
né? Isso é interessante porque para as outras profissões isso é bastante confuso, já é muito confuso no nosso país, também é nos outros. Então, a gente vai ver todos esses países: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Paraguai, Venezuela. Somente no Brasil, o médico não tem o título de especialista em cuidados paliativos nesse momento, né? Aqui no Brasil, será que tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Não. Somente no Brasil, que a partir de 2011, né, o médico paliativista, ele só consegue um certificado de área de atuação, não de especialista. Nesses outros países, todos conseguem o título de especialista. E isso talvez possa ser mudado através dessa nossa política nacional de cuidados paliativos, mas a gente ainda tem um caminho longo. Já foi um caminho bastante longo para que vocês conseguissem área de atuação. Então, pensando, no nosso país e na nossa nova política, quando a gente pega o Atlas brasileiro de cuidados paliativos, a gente vê que em 2022 a gente tinha registrado 234 serviços, comparado ao ano de 2019, é um aumento de 128 novos serviços. Eu vou fazer uma provocação aqui, para a gente se perguntar o que que é um serviço de cuidado paliativo, porque se a gente for a partir de todas essas políticas e resoluções, eu imagino que a gente veria esse número muito menor, porque ser um serviço de cuidado paliativo dá bastante trabalho, e eu não sei se todos esses são, né? Então eu acho que fica essa provocação para a gente pensar. E a gente vai ver que a maior parte desses serviços está concentrado na região sudeste, então 41,8% dos serviços estão na região sudeste, e muito incrivelmente, em segundo lugar, a gente encontra o Nordeste, com 25,7%. E isso é interessante porque casa com o sistema educacional em cuidados paliativos. Quando a gente vai ver esses números na educação em cuidados paliativos, a gente vai ver que a maior concentração de instituições de ensino de formação em cuidados paliativos estão na região sudeste e também em segundo lugar na região nordeste. Peraí que eu abri aqui, achei que era alguma coisa para mim. Pensando nos cuidados paliativos, nos serviços existentes, né? Aqui no Brasil, a gente vai ver que 80,3%, né, desses serviços, desses 234 serviços, 80% deles são exclusivos em cuidados paliativos. E aí 19,7% se dividem entre outras práticas. De médicos especialistas, né, quando a gente pensa na área de atuação, a gente vai ver que 62,3% têm a formação, 37,2% conta apenas com um médico com formação, 16,2% tem 2 médicos com formação e 9% tem de 3 a 7 médicos, que eu achei, assim, super interessante. Queria saber quais são esses serviços que chegam a ter 7 médicos especialistas, deve ser incrível. E muito curiosamente também, 37,6% não tinham especialistas que atuavam na área, assim, então eles tinham um serviço, cuidavam de pacientes que teoricamente são pacientes de cuidados paliativos, mas que não tinham nenhuma formação em cuidados paliativos. Quando a gente pensa num funcionamento exclusivamente em hospitais e número de leitos, a gente vai ver que os nossos serviços no Brasil, eles são realmente de cuidados paliativos focados dentro do ambiente hospitalar. Então, desses 234 serviços, 61% eles estavam exclusivos no hospital e 38,9% estavam relacionados a outras modalidades. E muito, muito bacana a gente saber disso. Muito mais da metade aí dos serviços, eles se encontram no SUS, então são serviços públicos, e 32% estão aí no setor privado. Quando a gente pensa nessa mescla público e privado, a gente vai ver que a gente tem uma taxa de 15% de serviços. Tudo isso em 2022. E aí um dado interessante é que quando a gente pensa no número de óbitos em 2020, muito mais de 1 milhão de brasileiros, desses óbitos, né, muito mais de 1 milhão, 779 mil foram óbitos decorrentes de doenças crônicas ou degenerativas.
e neoplasias, que a gente identifica um incremento de sofrimento intenso relacionado à saúde. E se essas pessoas morreram em sofrimento, isso significa que isso tem sido agravado também porque existem poucos médicos especialistas na área e uma escassez gigantesca de outros profissionais paliativistas. E aí, quando a gente vai pensar nessa área de atuação da medicina paliativa, mesmo a gente sabendo, né, que em 1980 a gente tinha um serviço, e o cuidado paliativo foi inaugurado aqui no Brasil nesse período, como uma área de atuação médica, ela só foi reconhecida em agosto de 2011 e precisou aí contar com uma articulação que envolveu muitas etapas. Então, inicialmente se criou uma Câmara Técnica de Terminalidade da Vida e Cuidado Paliativo no Conselho Federal de Medicina, em 2005, onde se publicou muitos documentos, como essas resoluções que eu trouxe aí para vocês. A 1805, de 2006, e do CFM, o novo Código de Ética Médica, né, que incluía essa resolução, 1931. Além disso, se criou a Comissão Nacional de Medicina Paliativa pela Associação Médica Brasileira, e foi a partir disso que a gente viu algum tipo de abertura por essa entidade para que diversas sociedades de especialistas do Brasil pudessem manifestar o interesse em serem parte desse movimento e ter como um pré-requisito para a obtenção da nova área de atuação. Quando isso começou, apenas 6 sociedades se inscreveram, então só 6 especialidades foram a favor de que houvesse um tipo de prova para que você tivesse essa área de atuação. Quando a gente pensa no ano de 2024, a gente já tem 12 sociedades que estão aí associadas à AMB para a área de atuação. Quando a gente vai pensar, então, nos outros profissionais não médicos, e isso é bastante interessante, as outras áreas elas começaram a caminhar a partir desse movimento que a medicina paliativa teve. E a gente vê que tem resoluções para especialistas na área de enfermagem, da fisioterapia e da terapia ocupacional. Mas cada uma está num momento diferente e funciona de uma forma diferente. Então, ó, quando eu olho para a minha área, né, para psicologia, a gente está lá atrás, no final dessa pista. Né? A gente nem começou a cruzar a bandeira de área de atuação. A físio, a medicina, a fono, a TO, a enfermagem, a Nutri já possuem. Tanto a enfermagem como a Nutri, elas já até cruzaram a área de especialidade. Hoje, os enfermeiros eles podem prestar a prova da NCP para obter o título de especialista em cuidados paliativos. Então, a gente vai vendo uma discrepância muito grande entre as áreas no que concerne tanto a atuação em cuidados paliativos como a própria formação. A maioria das especialidades multiprofissionais nem vão buscar formação específica para cuidados paliativos, né? A maioria das pessoas acha que ler algumas coisas e estudar alguns artigos ou ter uma prática aproximada do paciente em cuidados paliativos é suficiente para que a atuação se dê. E eu vou defender e vou dizer por muitos motivos no final, se der tempo para a gente discutir, por que não? Assim como o médico paliativista precisa ter uma técnica bastante refinada de controle de sintomas, isso não é diferente para as outras áreas, cada uma dentro do seu saber, mas é necessário uma formação bastante específica. Quando a gente vai pensar nos cuidados paliativos, aí a gente também, e na nossa nova política, que foi recém-inaugurada, essa portaria, número 3.681. Eu não vou ficar discutindo ela porque ela é bastante extensa, eu só achei muito importante que a gente discutisse um pouquinho dos artigos, desse 4º artigo, que traz os objetivos específicos dessa nova portaria, e que vai dizer para a gente que é interessante que a gente integre os cuidados paliativos, a RAS, com ênfase na atenção primária. Isso é muito interessante porque, como eu disse, a tendência que a gente tem visto no nosso país é que o cuidado paliativo seja extramuro hospitalar, que a gente possa ser uma rede bastante integrada de cuidado paliativo. Então, é muito importante que a atenção primária seja envolvida nisso cada vez mais. Um dos objetivos é promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas em cuidados paliativos por meio da atenção à saúde segura e humanizada, ampliar a disponibilidade de medicamentos que promovam o controle seguro dos sintomas da pessoa em cuidados paliativos,
estimular a formação, a educação continuada, valorização, provimento e gestão de força de trabalho em cuidados paliativos no âmbito do SUS e promover a conscientização e educação sobre cuidados paliativos na sociedade. Então, a gente vem percebendo, né, ao longo de todos esses anos, que o cuidado paliativo ele não é só direcionado para assistência. A gente precisa de um tripé, que é de formação, de educação, de assistência, e acho que eu incluo mais um outro pezinho aí, que é da própria gestão, para que a gente tenha efetivamente serviços de cuidados paliativos e formações com qualidade. Hoje em dia, a gente tem também uma discussão que como que se dá a formação, né? Porque a gente tem as pós-graduações, as residências, os cursos que estão aí, mas a gente tem o Ministério da Educação que postula determinadas resoluções e a gente tem a nossa Academia Nacional de Cuidados Paliativos e que a gente não vê que existe uma conversa, né? Então, os cursos de pós-graduação, eles vão se constituindo a partir da realidade do nosso Ministério da Educação e da Cultura, mas a gente vê que existe uma série de técnicas e de necessidades para uma formação que acabam não sendo contempladas porque não existe essa conversa. E aí a gente vê tudo que a gente tem visto de coisas bizarras acontecendo no cuidado ao paciente e o sofrimento que a gente acaba implicando por conta disso. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta para dar tempo da gente conversar um pouquinho. A partir de tudo isso que a gente discutiu e dessa coisa bastante sucinta que eu trouxe, porque é muito amplo, é um tema bastante amplo, a minha pergunta é para onde vocês acham que a gente está indo desse jeito que a gente está, pensando na nossa realidade? O contexto europeu e o contexto americano é um contexto bastante diferente. Eu não estou falando nem pelo desenvolvimento do país, mas pela própria história do cuidado paliativo, de como isso foi se dando lá, de como foi se dando aqui na América Latina. Então, pensando nesses 10 anos aqui que a gente está comemorando, para onde a gente vai do jeito que a gente está. É isso, eu queria agradecer e abrir para perguntas. Eu fui um pouquinho rápida para dar tempo da gente conversar e não extrapolar o tempo.